Boa tarde, irmãos. Estamos aqui para mais uma e a última aula sobre a nossa série acerca de questões envolvendo a moralidade sexual, a moralidade familiar e tudo mais. Hoje nós vamos tratar sobre o delicado assunto de gênero. Vamos tentar definir o que é o gênero, o que é essa coisa chamada ideologia de gênero, se é que ela existe, o que esses ideólogos estão tentando defender e como que eles agem politicamente. E vamos também apresentar brevemente, o que a Bíblia pode nos auxiliar para entendermos a questão de gênero e nos posicionarmos frente a toda essa mudança política que tem acontecido nos últimos 5 ou 10 anos no mundo ocidental. Vamos começar com uma oração? Senhor, muito obrigado por mais um domingo em que estamos aqui para aprender um pouco mais de assuntos relevantes ao mundo hoje, de acordo, evidentemente, com a doutrina cristã. Que o Senhor possa me usar aqui, Pai, para trazer algum esclarecimento para as pessoas, sanar as suas dúvidas e que isso sirva de auxílio para nós nos posicionarmos de acordo com a nossa fé, de acordo com a realidade, Senhor. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu vou começar mencionando 2 documentários muito interessantes que a gente vai colocar aí na descrição do vídeo e que eu indico intensamente que todos vocês assistam. O primeiro deles é o intitulado Dr. Money e o Menino Sem Pênis, que conta a história de um ideólogo de gênero, psicólogo, na década de 50 e os seus experimentos. E o segundo é o Paradoxo da Igualdade, que fala da questão de gênero na Noruega e desmascara muito dos ensinamentos desses ideólogos de gênero. Dr. Money e os irmãos Reimer. Dr. John Money foi um dos pioneiros a tentar dar um respaldo científico, médico e psicológico à ideia de que gênero seria nada mais do que uma construção social, ou seja, o gênero não teria, a expressão de gênero, a forma com que homem e mulher exercem seus papéis na sociedade, não teria nenhuma relação com a biologia, com a própria essência da masculinidade ou da feminilidade, mas seriam estritamente construções sociais. E sendo construções sociais, elas poderiam tranquilamente ser mudadas. No entanto, anos mais tarde, foi revelado que o seu experimento mais famoso envolvendo os irmãos Reimer, que foi alardeado pelo próprio Dr. John Money como uma grande comprovação da sua teoria, era, na verdade, uma enorme fraude. O caso foi a mudança de sexo de Bruce Reimer. A história é a seguinte. Bruce e seu irmão Brian nasceram no Canadá na década de 60 e aos 7 meses foram submetidos a uma cirurgia de circuncisão. Só que no meio da cirurgia houve um acidente que tragicamente acabou por decepar a genitália de Bruce. A sua família, seus pais, vendo o Dr. John Money defender suas teses na televisão, ele já era famoso à época, um psicólogo e sexólogo renomado da Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos, defendendo a tese, eles decidiram levar o seu filho, que tinha sofrido esse acidente cirúrgico, para ele. Os irmãos, que eram 2 crianças saudáveis, seriam um experimento perfeito para colocar à prova a sua ideia de que gênero era uma construção social. Então, de acordo com a orientação dele, Brian seria criado como menino e Bruce, que teve o problema, de agora em diante seria chamado Brenda e passaria a ser criado como uma menina. Os seus pais acabaram por concordar e insistiram nas roupas e socialização com meninas para Brenda durante toda a infância. Ou seja, Bruce, que teve o problema da amputação genital, foi criado como menina por toda a sua vida, sem que tanto ele quanto seu irmão soubessem do acontecido.
Os pais nunca disseram aos gêmeos sobre o acidente, nem sobre o sexo biológico de Brenda. Então, socialmente, Brenda foi criada como uma menina, foi tratada como uma menina desde o início. Os gêmeos eram periodicamente avaliados pelo Dr. Money, que qualificava o caso como um enorme sucesso e viajava o mundo nos seus congressos científicos, escrevendo artigos científicos, alardeando que a sua experimentação estava sendo um verdadeiro sucesso e comprovava sua tese de que gênero seria, então, uma construção social. Ou seja, ele viu, nesse caso, uma oportunidade perfeita de comprovar a sua tese. 2 gêmeos, um foi criado como menina, foi submetido a uma cirurgia de redesignação sexual para corrigir o problema genital. Aquilo que era um pênis foi transformado numa espécie de vagina. E Bruce foi criado como Brenda ao longo de toda a sua vida, sem jamais saber que nasceu como um homem. Ou seja, de acordo com a tese da ideologia de gênero, que gênero é uma mera construção social, Brenda, naturalmente, teria que chegar à adolescência e à fase adulta sentindo-se mulher, porque ela foi criada como tal. Jamais soube que quando era um bebê, teve um problema dessa natureza e não tinha ideia de que o seu sexo biológico original era homem. Só que quando Brenda chegou à puberdade, os problemas começaram a aparecer. Aos 13 anos, começou a demonstrar pensamentos suicidas e a ter diversos problemas psicológicos. Os gêmeos também se incomodavam muito com as avaliações periódicas do Dr. Money, que eram demasiadamente invasivas à sua sexualidade, e começaram a se opor a irem às consultas. Por fim, os seus pais, já não aguentando mais aquela situação e vendo que o experimento do Dr. John Money estava claramente saindo do trilho, e incomodadíssimos porque viam Money na televisão alardear o caso como se fosse um sucesso, e eles, na sua casa, viam o problema que essa experimentação estava causando, acabaram por, aos 15 anos, revelar para Brenda que, na verdade, ela havia nascido como um homem. E o resumo da história daí decorrente: Brenda, então, adota a sua identidade original como homem, assume o nome de David, começa a terapia hormonal com hormônios masculinos para tentar recuperar aquilo que havia sido perdido, fez cirurgia de reconstrução genital, se casou, adotou 3 filhos, mas aos 38 anos, depois de uma vida repleta de traumas e feridas em razão desse experimento psicológico-científico absolutamente macabro, David tirou sua própria vida com um tiro na cabeça. O seu irmão, Brian, também acabou morrendo de overdose. Ou seja, a ideologia de gênero acabou destruindo a família Reimer e eliminando a vida dos irmãos. E ela segue destruindo muitas vidas hoje ao redor do mundo, pelo que se vê nas estatísticas. As estatísticas demonstram que aqueles que se submetem a uma cirurgia de redesignação sexual para se adequarem ao gênero com o qual se identificam mais, têm uma taxa de suicídio 19 vezes maior do que a média. Então, a transgeneridade, cirurgia de redesignação sexual, terapia hormonal para isso, está longe de ser uma panaceia para resolver um sério problema que essas pessoas sofrem. Muito pelo contrário, a tendência de suicídio e de insatisfação psicológica e com a própria cirurgia que foram submetidos é extremamente elevada. E o que é interessante é que tudo isso aconteceu sem que jamais o Dr. Money tivesse emitido uma só palavra de retratação. Então, a gente vê aqui o perigo que é confiar cegamente naqueles que se arvoram em nome da ciência, aqueles que se vendem
como representante da ciência, da psicologia, se você é pai, se você é mãe, você precisa ter uma atenção dobrada com o que os psicólogos dizem acerca do seu filho, com o que os médicos dizem acerca do seu filho, e tomem cuidado redobrado. Não acreditem cegamente na autoridade de um suposto psicólogo ou de um suposto médico. Avaliem, pensem muito bem. Não confiem cegamente também na orientação dos professores dos seus filhos na escola. Também há muitos professores que hoje têm mais interesse em doutrinar ideologicamente e de acordo com esse tipo de corrente do que ensinar verdadeiramente. Então você agora vai aí na descrição desse vídeo e marca esse documentário para assistir mais tarde, que é extremamente interessante e importante. O paradoxo da igualdade. O que é o paradoxo da igualdade? O paradoxo da igualdade se refere a uma pesquisa norueguesa que demonstrou que aqueles países mais avançados nas questões de igualdade de gênero apresentavam um maior desequilíbrio na proporção entre homens e mulheres do que países menos igualitários em campos de ciência, tecnologia, engenharias e matemática. Ou seja, e a pesquisa usa exatamente o exemplo da Noruega. A Noruega é o país mais avançado em termos de política de igualdade de gênero. É o pioneiro nesse assunto e o que mais enfatiza essa questão. Só que uma coisa curiosa é que, apesar de toda a pressão no governo, toda a tentativa de se fazer as mulheres se interessarem mais por engenharia e homens se interessarem mais por enfermagem, essas políticas resultaram em muito pouca eficácia para realmente mudar a disparidade da representação de gênero nas diversas profissões. Então, essa pesquisa constatou que, em média, as meninas têm um desempenho igual ou superior aos meninos nas ciências exatas, mas, apesar disso, a proporção de mulheres em tais áreas diminui à medida que a igualdade de gênero no país aumenta. A proporção de mulheres nas engenharias, por exemplo, é maior na Índia, um país pobre, um país desigual, do que na Noruega. Na Noruega, 90% dos engenheiros são homens. Na Índia, essa proporção baixa para 70%. Ou seja, tem uma representação muito maior de mulheres na engenharia na Índia do que na Noruega. Na enfermagem, em contrapartida, na Noruega, 90% são mulheres e apenas 10% são homens. Mas como explicar isso se, num país como a Noruega, as pessoas são livres para escolher exatamente aquilo que elas querem e é o país mais avançado em termos de política igualitária? Se a teoria da ideologia de gênero, de que o gênero é nada mais do que uma construção social, estivesse correta, seria de se esperar que um país como a Noruega ou a Suécia, avançado nesse tipo de política, apresentasse uma igualdade maior de gênero nas diferentes profissões. Seria de se esperar uma divisão igualitária de mulheres e homens nas engenharias, nas enfermagens, em todo tipo de profissão, mas isso não acontece. E esse paradoxo foi objeto da série documental norueguesa Lavagem Cerebral, no episódio que leva o nome de Paradoxo da Igualdade. Nele, os teóricos de gênero são expostos ao ridículo por suas teses absurdas, e como consequência desse material, em 2011, o Conselho Nórdico de Ministros retirou boa parte dos investimentos ao Instituto Nórdico de Gênero da Noruega. É outro documentário extremamente interessante que eu recomendo a todos assistirem, vai estar aqui na descrição do vídeo. Ele é muito eficaz em desmontar essa tese do socioconstrutivismo de gênero. O documentário demonstra cabalmente que homens e mulheres têm preferências e predisposições inatas. E são essas predisposições e preferências inatas que resultam numa expressão de gênero diferente na sociedade. É por isso que em qualquer sociedade ao longo da história humana, homem e mulher exercem e têm exercido papéis diferentes. Em nenhuma
sociedade minimamente desenvolvida, homem e mulher apresentaram papéis de gênero minimamente igualitários. Muito pelo contrário, as mulheres exerciam um papel preponderante e os homens exerciam um outro papel preponderante. É óbvio que a gente não vai extrair disso uma proibição ao homem ou à mulher de exercerem determinada profissão ou coisa do tipo, mas simplesmente reconhecermos que o fato de haver uma representação maior de homens numa dada profissão e de mulheres numa outra, o fato de que na divisão do lar o homem geralmente preferir o trabalho e a mulher preferir o cuidado com o lar, essas coisas não são imposições de uma cultura arbitrária, patriarcal, como herança do cristianismo opressor. Não, mas essa realidade tem como fundamento básico a própria realidade da biologia humana. E é por causa dessas predisposições biológicas que as mulheres tendem, por exemplo, a preferirem profissões relacionadas ao cuidado e aos homens preferirem profissões relacionadas a coisas, a técnica. Também é mencionada uma interessante pesquisa com bebês na idade de 9 meses e suas preferências por brinquedos. Desde pelo menos 9 meses, a experiência mostra uma sala, brinquedos tradicionalmente associados a meninos de um lado e outros de menina do outro lado. Eles colocavam um bebê de 9 meses e perceberam uma tendência clara, já numa tenra idade de 9 meses, os bebês de sexo masculino manifestavam uma preferência por aqueles brinquedos tradicionalmente masculinos e os bebês de sexo feminino uma preferência pelos brinquedos tradicionalmente femininos. E é interessante, quem é pai ou quem conhece bem criança já deve ter percebido, se você dá para uma menina um conjunto de carrinhos para ela brincar, não é incomum que ela faça daquilo uma família de carrinhos. Que pegue um carrinho e coloque no colo como se fosse um bebê. E a mesma coisa com um menino. Se você dá para ele brincar uma boneca da Barbie e um Ken, é bem capaz de daqui a pouco ele estar fazendo uma luta entre a Barbie e o Ken. Por quê? É uma imposição social? Não, porque homem e mulher têm predisposições diferentes e enxergam a realidade de uma maneira diferente. E isso se manifesta já na infância. As contradições do movimento. O pensamento dos ativistas transgênero é inerentemente confuso e repleto de contradições internas. Os ativistas, evidentemente, nunca reconhecem essas contradições do seu movimento. Pelo contrário, acabam sempre recorrendo oportunisticamente a qualquer afirmação que lhes seja útil no momento. Dizem que a gente vive numa era pós-moderna que aboliu a metafísica, mas isso não é verdade. A gente vive numa era pós-moderna que promove uma metafísica alternativa. Como Ryan Anderson explica nesse livro que a gente vai colocar aí na tela, que é outra recomendação bibliográfica muito interessante, mas infelizmente só tem em inglês, no cerne do movimento transgênero estão ideias radicais acerca da pessoa humana, sobre o que é o ser humano. Especificamente, ideias que dizem que as pessoas, prestem atenção nisso, as pessoas são aquilo que elas dizem ser, a despeito de qualquer evidência contrária. Ou seja, um menino transgênero é um menino, não é meramente uma garota que se identifica como menino. Essa alegação dos ativistas é compreensível. Um argumento acerca de identidade de gênero vai ser muito mais persuasivo se concernir aquilo que uma pessoa é, e não meramente aquilo com que uma pessoa se identifica. Assim, a retórica do movimento transgênero é repleta de afirmações ontológicas, de afirmação sobre o ser, sobre a natureza do ser humano. As pessoas são o gênero que preferirem ser. É essa a alegação atual do movimento transgênero. Ativistas transgênero não admitem que isso seja uma alegação metafísica, porque eles não querem trazer o debate para o nível da filosofia
com uma afirmação dessa natureza que é altamente controversa. Então, eles acabam mascarando as suas afirmações de natureza filosófica e altamente controversa com o manto da ciência e da psicologia. E assim eles agem cooptando associações profissionais de psicologia, de medicina, para sua causa. Assim, por exemplo, a Associação Americana de Psicologia, num panfleto intitulado Respostas às suas perguntas sobre pessoas transgênero, identidade de gênero e expressão de gênero, nos diz: transgênero é um termo amplo para pessoas cuja identidade de gênero, expressão de gênero ou comportamento não se conformem àquilo que tipicamente é associado com o sexo ao qual elas foram designadas no nascimento. Observem a politização da linguagem. Eles usam aqui cuidadosamente a expressão sexo designado no casamento. Outrora, eles reconheciam a própria realidade do sexo como uma realidade biológica. Hoje, não mais. O sexo é até o sexo, não só o gênero, o sexo é uma imposição arbitrária do médico no momento do nascimento. O médico, por mera construção social, olha para o bebê que sai do ventre da mulher e arbitrariamente diz que é um homem e diz que é uma mulher. A frase sexo designado no casamento agora é preferida porque ela abre espaço para a identidade de gênero como a verdadeira base do sexo da pessoa. Numa declaração, enquanto especialista, a um tribunal federal na Carolina do Norte, acerca do julgamento da controversa lei dos banheiros, que tentou impor na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, a obrigação de que as pessoas transgênero usassem os banheiros de acordo com o seu sexo biológico, doutora Diane Adkins, uma militante, afirmou: de uma perspectiva médica, o determinante apropriado do sexo é a identidade de gênero. Doutora Adkins é uma professora na Escola de Medicina da Universidade de Duke e diretora do Centro Duke para cuidados com crianças e meninos transgênero, crianças e adolescentes transgênero. Adkins argumenta que a identidade de gênero não só é a base preferível para se determinar o sexo, mas o único determinante do sexo apoiado pela medicina. Qualquer outro método é má ciência, diz ela. É contrário à ciência médica usar cromossomos, hormônios, órgãos reprodutivos internos, genitálias externas ou características secundárias de sexo para sobrepujar a identidade de gênero para o propósito de classificar alguém como macho ou fêmea. Isso é uma alegação absolutamente incrível, não só porque, até recentemente, vocês devem se lembrar, o argumento era que o gênero era uma construção social exclusivamente, mas o sexo era uma realidade biológica. Eles mesmos faziam essa distinção, sexo como realidade biológica e gênero como uma construção social. Agora, a coisa se torna cada vez mais radical. A identidade de gênero, não mais a biologia, a identidade de gênero que é o destino. A pessoa nasce com uma identidade de gênero específica. Essa é a radical alegação. Então, quando o bebê nasce, ele já nasce com um sentimento interno de pertencente a um gênero ou a outro gênero, ou mesmo a gênero nenhum, ou a ambos, ou qualquer coisa que seja. É óbvio que Adkins não diz se essa regra se aplicaria a todas as espécies de mamíferos. Agora, a gente pergunta, por que o sexo deveria ser determinante em seres humanos de forma diferente de outros mamíferos? E se a ciência médica afirma que a identidade de gênero determina o sexo em humanos, qual a relevância disso, por exemplo, para o uso de remédios que têm efeitos diferentes de acordo com o sexo? Você que é médico sabe que a dosagem de um remédio pode diferir entre um homem e uma mulher. Agora, será que a dosagem adequada da medicação vai depender do sexo do paciente ou da sua identidade de gênero? Se o sexo é uma construção social, como se viver a realidade da medicina? Mas o que exatamente é essa identidade de gênero
que supostamente é a verdadeira determinante médica do sexo. A Associação de Psicologia Americana, por exemplo, define identidade de gênero como o sentimento interno de uma pessoa de ser macho, fêmea ou outra coisa. Catecismo transgênero. Como se não bastassem as controversas e extremamente polêmicas afirmações do movimento transgênero, se isso se resumisse ao mundo adulto, seria o menor dos problemas. O problema é que essas noções de sexo e gênero têm crescentemente sido ensinadas às crianças. E os ativistas têm cada vez mais criado gráficos lúdicos para crianças, para este fim, tais como o unicórnio de gênero. E a gente vai botar isso aí na tela para vocês entenderem. O unicórnio de gênero ensina que quando se trata de sexualidade de gênero, as pessoas têm 5 características diferentes, cada uma delas caindo ao longo de um espectro. E aí vocês veem todas essas características. A primeira delas é isso que a gente tem chamado de identidade de gênero, que é como a pessoa se identifica. Ela pode se identificar como feminina, mulher, garota, ou masculino, homem, garoto, ou outros gêneros. Isso é a identificação. Depois tem a expressão de gênero, ou seja, então, na cabeça do ideólogo de gênero, a pessoa pode se identificar com o gênero, como por exemplo, eu me identifico com o gênero masculino, mas ela pode expressar o seu gênero de forma diferente. Então você se identifica como homem, mas você expressa o seu gênero como mulher. Então você pode, por exemplo, você é uma mulher, você se identifica como homem, mas você se expressa como mulher. E depois você tem o sexo designado ao nascer. Vejam essa expressão, sexo designado ao nascer. Não é mais sexo biológico, mas o próprio sexo é uma atribuição, é uma designação arbitrária da sociedade, que pode ser feminino, masculino ou outro. Depois tem a atração sexual e a atração emocional. Ou seja, você pode se identificar como mulher, se expressar como homem, ter o sexo designado como feminino, ter atração sexual por homem e atração emocional pelo feminino. Vejam, isso aqui é um gráfico criado justamente para ensinar crianças e doutriná-las desde a mais tenra infância em todo esse movimento de ideologia de gênero. Então, eles crescentemente têm tentado cooptar crianças, muitas vezes à revelia da vontade dos pais. É bem provável que o seu filho, a sua filha, tenha um professor na escola, sobretudo professor de ciências humanas, que os tente cooptar para esse tipo de ideia, que ensine na escola esse tipo de posição. E isso é problemático porque quando a criança é exposta à autoridade de um professor, e muitas crianças apresentam, em algum momento da sua infância, algum problema de identificação de gênero, isso é normal, porque a criança ainda está desenvolvendo a sua identidade. Ao ser exposta a esse tipo de informação, ela pode acabar se deixando levar por esse tipo de movimento e ter a sua vida literalmente destruída. Muito cuidado com o que os seus filhos estão aprendendo na escola. Por isso que é importante você, pai, se informar sobre esses assuntos, assistir os documentários que indicamos, ler os documentos que nós indicamos, para que você possa proteger o seu filho de um professor mal intencionado. As pesquisas demonstram que mais de 90% das crianças que apresentam em algum momento no seu crescimento um problema de identidade de gênero, acabam por, na juventude ou na fase adulta, por se identificar como seu sexo biológico. Então é justamente por isso que esse movimento tenta cooptar as crianças já na adolescência, na infância, para aproveitar esse momento de confusão e inseri-las em todo esse tipo de paranoia. E é interessante que o unicórnio já é uma evolução de um outro gráfico, que a gente vai colocar aí também na tela. Esse aí que vocês estão vendo. E qual é o problema desse outro gráfico? É que esse bonequinho, na cabeça dos militantes, tinha uma forma muito masculina.
e, portanto, era problemática. E também se referia ao sexo como biológico, e o sexo, para eles, não é mais biológico. Aqui no Brasil, eu já citei isso aqui nas nossas aulas, mas eu faço questão de citar de novo, tem um projeto de lei que tramita no Congresso Nacional, que é o PL 5002, que fala sobre identidade de gênero. E esse PL, a gente vai colocar o trecho aí na tela, ele autoriza que pessoas maiores de 18 anos sejam reconhecidas pelo Estado de acordo com a identidade de gênero que se identificam. Isso é extremamente problemático, porque como eles mesmos defendem, o gênero é fluido, ou seja, eu posso acordar me sentindo mulher e dormir me sentindo homem. Ou seja, eu posso então, se um projeto de lei como esse for aprovado, me dirigir ao cartório e fazer questão de ser identificado como mulher. Semana que vem, eu mudo o meu gênero, volto a me sentir homem e quero que o Estado novamente reconheça e fique à mercê da minha realidade subjetiva e não da objetividade do sexo. E esse PL, além disso, ele também autoriza que essas pessoas tenham, por meio do SUS, todo o tratamento de reposição hormonal necessário à transgeneridade e mesmo de cirurgia de redesignação sexual. Isso autorizado para maiores de 18 anos. No entanto, o PL também trata dos casos de menores de 18 anos. E ele diz, no artigo 5º, parágrafo 1º, que quando, por qualquer razão, seja negado ou não seja possível obter o consentimento de algum dos representantes do adolescente, que a adolescência começa aos 12 anos, ele poderá recorrer à assistência da Defensoria Pública para autorização judicial. Ou seja, se o seu filho, manipulado por um professor inescrupuloso na escola, chega a casa um dia, vira-se para você e diz: pai, eu não sou menino, eu quero ser menina. Aos 12 anos de idade, e você diz não, ele vai poder recorrer à justiça e aos 12 anos de idade, contra a vontade dos pais, contra a tua vontade, ser submetido à terapia de bloqueio da puberdade, consequentemente submetido à terapia de hormônios cruzados, tomando hormônios do outro sexo para adequar o seu corpo à sua suposta identidade de gênero e, por fim, ser submetido a uma cirurgia de amputação genital contra a vontade dos pais. Então, por causa disso, é muito importante que nós estejamos atentos a esse tipo de coisa. Contradições transgênero. Se tudo isso é muito confuso na cabeça de você, na sua cabeça, você não está sozinho. O pensamento dos ativistas transgênero é inerentemente confuso e cheio de contradições internas. Os ativistas nunca reconhecem essas contradições, em vez disso, confiam oportunisticamente em qualquer afirmação que seja útil num dado momento. Não há uma preocupação legítima com a verdade nesse meio. O que importa é a imposição da vontade. E isso é uma consequência do próprio relativismo da sociedade que nós vivemos. Porque, por um lado, os progressistas nos ensinam intensamente de que a verdade não existe. A verdade é relativa. A verdade acerca do mundo, acerca da moral. Cada um tem a sua verdade. Ora, se cada um tem a sua verdade, como é que a gente faz para solucionar uma discordância entre mim e você? Não faz. Porque não existe uma objetividade da verdade. E se não existe uma objetividade da verdade, a minha discussão entre mim e você se torna nada mais do que um jogo de poder. Ganha quem é mais forte. Por isso que, crescentemente, esses movimentos e a política em geral têm se tornado cada vez mais intolerante e violenta. Porque uma vez que você abre mão do conceito de verdade, o que sobra é a vitória de quem grita mais. Por isso que esses movimentos são extremamente barulhentos, intolerantes e violentos. Eles não acreditam na verdade. Se não acreditam na verdade, ganha quem bater mais forte.
E aqui a gente está falando de ativistas transgênero. A maioria das pessoas que sofrem disforia de gênero não são ativistas e muitas delas rejeitam as reivindicações dos ativistas. Muitas delas podem, inclusive, serem consideradas como vítimas do ativismo transgênero, como a gente viu no caso dos irmãos Reimer. Muitos daqueles que sentem angústia pelo seu sexo corporal sabem que não são realmente do sexo oposto e não desejam transição. Desejam receber ajuda para se identificarem e aceitarem o seu eu corporal. Não pensam que os seus sentimentos de disforia de gênero definem a realidade. E aqui é importante fazermos uma parte. Existe sim um distúrbio conhecido como disforia de gênero, onde a pessoa, seja por ter nascido com um grau de hermafroditismo, de intersexualidade, ou por ter um conflito psicológico interno real, não consegue se identificar com o gênero do seu corpo. Isso existe, isso é um problema médico real. O problema é a politização que você tem feito em cima disso, usando pessoas que padecem e sofrem de um problema real que existe e que precisam de cuidado, usando isso para propósitos políticos como uma ferramenta para impor a sua ideologia. Esse é o grande problema. Então, os ativistas transgêneros, sim, pensam que o sentimento define a realidade de gênero. Independentemente de se identificarem como cisgênero ou transgênero, os ativistas promovem uma visão de mundo altamente subjetiva e incoerente. Por um lado, afirmam que o verdadeiro eu é algo diferente do corpo físico, numa nova forma de dualismo gnóstico. E a gente já aprendeu aqui sobre o gnosticismo, a ideia de que a matéria é de alguma maneira má e quem deve ser o determinante é um eu espiritual. Ora, se a matéria é ruim, se a matéria não é criada por Deus, como dizem os gnósticos, se o determinante é uma realidade subjetiva, o meu eu posso fazer, então, com que o meu eu determine a realidade. Eu posso desprezar por completo a realidade. Isso é o contrário da doutrina cristã da criação, que afirma que tudo foi criado por Deus e é bom. Inclusive o nosso gênero. Nós fomos criados homem e mulher por Deus e isso é bom. E, portanto, o caminho cristão adequado é nós redimirmos o gênero e não apagá-lo. Dizem que o gênero é puramente uma construção social, ao mesmo tempo que afirmam que uma pessoa pode ficar presa no gênero errado. Dizem que não existem diferenças significativas entre homem e mulher, no entanto, baseiam-se em estereótipos sexuais rígidos para argumentar que a identidade de gênero é real, enquanto a encarnação humana não o é. Afirmam que a verdade é o que quer que uma pessoa diga que é, no entanto, acreditam que existe um eu real a ser descoberto dentro dessa pessoa. Promovem um individualismo radical expressivo, no qual as pessoas são livres para fazer o que quiserem e definir a verdade como quiserem. No entanto, tentam implacavelmente impor a aceitação da ideologia transgênero. Agora, se o gênero é uma construção social, como é que pode a identidade de gênero ser inata e imutável? Como pode a identidade de uma pessoa com respeito a uma construção social ser determinada pela biologia já no útero? Como pode a identidade de uma pessoa ser imutável em relação a uma construção social que está sempre em mutação? E se a identidade de gênero é inata, como é que ela pode ser fluida, como dizem os ativistas? O desafio para os ativistas é oferecer uma definição plausível de gênero e identidade de gênero que seja independente do sexo corporal. Existe ou não um binário de gênero? De alguma forma, tanto existe como não existe, segundo os ativistas. Se as categorias de homem e mulher são suficientemente objetivas para que as pessoas possam identificar-se como e ser homem e mulher, como pode o gênero ser também um espectro, onde as pessoas possam identificar-se como e ser ambos, ou mesmo nenhum dos dois, ou alguma coisa no meio? O que significa ter um sentimento interno de gênero? Qual é a sensação de gênero? Qual significado podemos dar ao conceito de sexo ou gênero se essas coisas não têm uma realidade objetiva e são uma construção social? O que significa sentir-se homem?
Se sentir-se homem é independente da estrutura do meu corpo, da minha genitália, o que é sentir-se homem? Como é que se define isso? O que é sentir-se mulher? Ou o que é sentir-se nenhum dos dois? Mesmo que os ativistas transexuais pudessem responder essas perguntas sobre sentimentos, isso continuaria a não abordar a questão da realidade. Por que sentir-se homem ou sentir-se mulher deveria determinar a realidade? Ora, por que não, então, o meu sentimento interno acerca da minha altura não pode definir a minha altura? Se aquilo que eu sinto define a minha realidade de gênero, então, se eu me sentir um homem de 2 metros de altura, será que eu posso ser considerado um homem de 2 metros de altura? Se eu me sentir, não sei, japonês ou negro, eu posso me definir como japonês ou negro? Afinal, é um sentimento interno. Então, se eu tenho que admitir a identidade, o sentido de gênero interno como determinante da realidade, qual é o limite disso? Agora, dada toda essa exposição dos problemas da ideologia de gênero, dos argumentos contrários a essa ideia de gênero como construção social, das contradições do movimento da ideologia de gênero, agora a gente chega à Bíblia e a gente pode tentar entender o que ela diz acerca do gênero e, mais uma vez, como sempre, a sabedoria bíblica na expressão de alguns ensinamentos. É evidente que a Bíblia não trata diretamente da transgeneridade, porque é uma questão extremamente recente. Então, obviamente, a Bíblia não prevê diretamente essa questão, mas ela pode apresentar alguns princípios que são suficientes para a gente entender por que o gênero tem uma relação direta com a biologia ou com a própria natureza do ser humano e não é estritamente uma construção social. Vejam, a afirmação aqui é tão somente a negação de que o gênero seja 100% uma construção social. Essa é a afirmação do movimento transgênero. Que gênero não tem nenhuma relação com a biologia, com a natureza humana, é 100% uma construção social. A afirmação contrária não nega que na expressão de gênero, nos papéis de gêneros, haja influência da cultura. É evidente que há. Só que não é só a cultura que define isso. É uma mistura da própria natureza de homem e mulher com elementos culturais que fazem os diferentes papéis de gêneros. Ou seja, existe uma natureza de homem e de mulher, e essa natureza ela se manifesta de uma maneira específica em cada cultura, mas seguindo alguns padrões. Essa é a ideia. Então você tem tendências inatas no homem e na mulher, e essas tendências vão se manifestar de uma maneira ou de outra dentro de alguns limites na cultura. Gênero, portanto, não pode ser uma mera construção social. Gênesis 1, 27 diz: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então aqui a gente já vê que o próprio Deus, no texto criacional, cria o homem e a mulher de maneira distintas. A própria dualidade de gênero vem da própria atividade do Criador. E aqui já é indício suficiente para a gente perceber que há uma diferença. Se não houvesse diferença, qual seria o propósito de Deus criar homem e mulher? Se não houvesse o interesse divino de criá-los de forma diferente e para cumprirem funções precípuas na sociedade, qual seria a necessidade de tê-los criados homem e mulher? Deus poderia ter criado homem e homem, ou mulher e mulher, ou uma terceira coisa que unidas se reproduziriam sem nenhuma necessidade de distinção. Efésios 5, outro texto famoso e também polêmico, diz:
5:21 a 33. Sobre os deveres conjugais. Mulheres, sujeite-se a cada uma a seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. A gente vê aqui que a relação entre homem e mulher não é meramente uma relação contingencial, mas é uma relação que expressa a própria realidade fundamental entre Cristo e a igreja. Ou seja, tem algo de fundamental e metafísico e espiritual nessa relação. De modo que abolir a diferença entre homem e mulher e a sua expressão de gênero é uma atividade blasfema, porque nega a própria distinção entre Cristo e a igreja. É a mesma coisa que dizer que Cristo e a igreja são uma coisa só e que a igreja, portanto, não precisa se submeter a Cristo. Somos iguais. Mas não. Assim como há uma relação entre Cristo e a igreja, também há uma relação entre homem e mulher na igreja, na sociedade e no lar. Ora, isso aqui causa um verdadeiro terror nos progressistas e nas feministas. Mas ora, se devemos negar a submissão feminina, então nós, homens, também podemos negar o mandamento de amarmos as nossas mulheres como Cristo amou a igreja se entregando por ela. A coisa tem que valer para os dois lados. Mas vejam que Deus coloca a responsabilidade diferente de acordo com cada gênero. Homens têm uma responsabilidade pesada de amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, entregando-se por ela. E a despeito da conduta dela, isso é importante dizer, Cristo se entregou por sua igreja, mesmo a sua igreja sendo uma prostituta. Ou seja, a entrega do homem por sua mulher independe da conduta da mulher. Da mesma maneira, a mulher deve se submeter a um homem independente da conduta do homem. É óbvio que há casos específicos de agressão, de espancamento, que têm que ser lidados caso a caso, para serem solucionados. Óbvio. Mas a regra está posta aqui. 1 Timóteo 2, num texto ainda mais polêmico, mas precisa ser enfrentado por nós. 1 Timóteo 2, 9, diz o seguinte: da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com traças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que declaram adorar a Deus. Vejam, evidentemente, isso aqui não é uma injunção exclusiva às mulheres. Não quer dizer que só as mulheres devem se vestir moderadamente, com decência e discrição, sem grandes adornos, mas óbvio que se aplica também aos homens. A questão é que Paulo está se referindo aqui a um grupo que tem uma tendência maior de incorrer nesse tipo de desvio. Homem e mulher têm tendências diferentes ao pecado, têm pecados mais característicos de acordo com cada gênero. E também o ponto de Paulo aqui não é tanto proibir o uso de pérolas ou de brincos,
Mas a questão é mais fundamental. Como você, mulher cristã, é conhecida? Pelo seu estilo, pela sua beleza, pelas roupas que veste ou por suas boas obras? Então, Paulo está dizendo que a mulher de Deus deve ser conhecida fundamentalmente pelas suas obras, pelo seu caráter, por aquilo que ela faz. Então, sonde o seu coração. Não é que você deve deixar de usar brinco, um batom, coisa do tipo. Mas a partir do momento que você, mulher, é mais conhecida pela sua beleza, pela sua estética, pelo seu estilo exterior e não pelas suas boas obras, isso tem um problema. E ele continua: a mulher deve aprender em silêncio com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Entretanto, a mulher será salva dando à luz a filhos, se elas permanecerem na fé, no amor e na santidade com bom senso. Vejam que coisa interessante. Eu sei que há uma controvérsia na interpretação desse versículo, que diz que a mulher será salva dando à luz a filhos. Alguns dizem que se trata de uma referência a Maria especificamente, de quem a salvação veio, do seu ventre. A salvação veio através do parto de Maria. Mas qualquer que seja a interpretação, é certo que Paulo está defendendo aqui que a mulher, e consequentemente também o homem, devem viver de acordo com a sua natureza fundamental. A mulher tem que ser mulher e cumprir com as atividades típicas da mulher, e o homem deve ser homem e cumprir com as atividades típicas da masculinidade. Qual a importância dessa distinção, para a gente terminar? O sociólogo Mark Regnerus, num interessante artigo intitulado A Morte de Eros, também vamos colocar aqui na descrição, menciona uma pesquisa segundo a qual os americanos, em média, fazem sexo 9 vezes menos por ano do que no final da década de 90. Essa tendência é ainda mais clara entre os jovens, considerando variáveis de idade e período. As pessoas nascidas nos anos 30 são as que mais fizeram sexo, ao passo que as nascidas na década de 90 são as que estão fazendo menos sexo, de acordo com os seus relatos. 50 anos depois do advento da Revolução Sexual, diz Regnerus, nós testemunhamos o declínio de Eros. Ele cita uma pesquisa, vejam que coisa interessante, que diz que maridos que realizam pouca ou nenhuma tarefa doméstica faziam sexo com suas esposas aproximadamente 2 vezes mais por mês do que maridos que faziam todo o trabalho doméstico. Enquanto isso, a realização de uma maior parte das tarefas tradicionalmente masculinas na casa, como cortar a grama, consertar as coisas da casa, está correlacionada com mais sexo. Homens e mulheres não são atraídos pela similaridade, mas pela dessemelhança, pela diferença. Nós ansiamos por aquilo que falta em nós, e essa é a beleza da complementariedade de gênero. Homem e mulher são atraídos por aquilo que nos falta. O homem se atrai pela mulher por aquilo que ele não tem e vice-versa. Então a necessidade mútua resulta em desejo mútuo. Ele conclui: não podemos ao mesmo tempo ter eros e a igualdade estrita entre os sexos. Salvar um implica o sacrifício do outro. Irmãos, concorde-se ou não com a questão da igualdade de gênero, isso é uma realidade sociologicamente observável. Quanto mais igualdade, menos eros, e vice-versa. Por isso, e aqui eu termino, comentando sobre esse assunto, o grande filósofo britânico Roger Scruton diz que a questão de saber se devemos alterar as distinções de gênero, ofereço apenas uma resposta implícita. É importante lembrar, no entanto, que a energia liberada quando o homem e a mulher se unem é proporcional à distância que os divide quando estão separados.
Em português, claro, você quer fazer mais sexo com a sua esposa? Seja mais homem. Haja mais como homem. Faça atividades masculinas. Resolva os problemas na tua casa, resolva os problemas com o vizinho. Faça atividade física, trabalhe. Você, mulher, quer mais sexo com seu marido? Seja mais feminina. Cumpra as tarefas tipicamente mais femininas. E ao assim fazer, a gente tem uma relação mais harmônica entre os dois, quando cada um sabe exatamente qual é a sua função. Irmãos, e aqui fica mais uma vez o alerta. Existe um movimento político poderoso no mundo hoje, fazendo lobby e pressionando para esse tipo de ideologia. É importante que nós atentemos para isso, para as instituições que tentam redefinir coisas tão fundamentais como gênero, impondo uma ideologia completamente desumana e cruel. Que a gente se levante para defender a verdade. Então, mais uma vez eu peço que vocês estudem o que foi dito aqui. Assistam às referências bibliográficas que vão estar na descrição desse vídeo. E, sobretudo, atentem para aquilo que estão ensinando para os seus filhos na escola. A responsabilidade pela educação dos seus filhos é sua, não é do professor. Isso é uma perversão moderna. Escola não educa ninguém, escola instrui. Quem educa é a igreja e é a família. Se você transfere a responsabilidade pela educação dos seus filhos, você pode ter uma péssima surpresa quando eles chegarem à adolescência. E aí será tarde demais. Então traga para si a responsabilidade pela educação dos seus filhos. Sente com seus filhos para aprender a Bíblia, para aprender sobre teologia, para aprender sobre sociologia, para tratar desses temas polêmicos. Seja você a referência educativa dos seus filhos e não a escola. E que confiemos em Deus, tenhamos coragem para enfrentar esses desafios. E que, empunhados com a verdade da palavra, a gente se levante contra essas forças que querem blasfemar e negar a realidade da criação divina. Que Deus abençoe a todos.